Pessoal, então hoje nós iremos começar o livro 2. E ele vai falar sobre Revolução Russa. A gente não vai finalizar hoje, eu não tenho essa pretensão, porque a Revolução Russa, ela tem muitos detalhes, entendeu? Eu não vou passar tudo, mas eu quero que vocês se acostumem com os termos, porque é um termo russo, né, vários deles, se acostumem com todo o quesito social do período, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Eu ia corrigir a atividade avaliativa, mas como teve gente que eu ainda não recebi, vou deixar isso para a próxima aula. Que eu quero entender com vocês algumas coisas lá que vocês colocaram. Tá, aqui tá um mapa, né? A gente pode voltar ele daqui a pouco, mas Revolução Russa. O que vocês precisam saber para início de conversa? Nós estamos falando sobre um período de czares, né? Que é aquilo que eu tinha falado. Um czar, o que que é? Ele é acima de um imperador, mas ele é como a palavra czar, né? Na verdade, seria imperador para um russo, tá? Mais ou menos. Existiram outros czares na história, mas para quem conhece o imperador, entende mais ou menos a ideia do czar. Existiam vários czares. A Rússia ela era czarista desde 1620, mais ou menos. E a gente está falando aqui de 1905. Então já tinham muitos anos, décadas e séculos que estavam acontecendo os czares, tá bom? Aí, séculos não, décadas. Séculos, sim, séculos. Aí o que acontece aqui, ó. Quando entra Nicolau II, é que é o grande ponto que a gente vai entrar, tá? Todos os czares, eles eram como se fossem reis absolutistas. Na verdade, eles eram imperadores absolutistas, então eles mandavam em tudo. Na igreja, apesar de ser colocado, por exemplo, como Deus é que colocou ele ali, então eles eram a igreja oficial era a católica ortodoxa, não era a apostólica romana, que era o que, por exemplo, no Brasil se segue a maioria da população. Então ela era a igreja ortodoxa. Quem não lembra direito da igreja ortodoxa, ela é uma divisão, né, da igreja católica, em que o líder da igreja é o patriarca, não é o papa. Tá? Ela também é católica, mas ela tem outro direcionamento. Ela é romana, ela não tem aquelas imagens de santos que a Igreja Católica Romana tem. Ela tem toda uma estrutura bem diferente, tá? E aí eles têm o patriarca, mas ainda assim eles entendiam que o czar, então, ele era alguém instituído por Deus para estar ali. E as pessoas realmente acreditavam nisso. Nicolau II, gente, dá muito errado o governo dele. Primeiramente, que ele entra no poder com menos de 30 anos, acho que era 24, 25, alguma coisa assim, porque o pai dele morre do nada. Se eu não me engano, acho que foi uma caça e sem querer foi um acidente, alguma coisa assim. Eu sei que não era esperado que o pai dele ia morrer, e aí ele entra no poder nas vésperas do casamento dele. Desde o início, tudo dá errado. Primeiramente, porque a Europa já estava passando por grandes revoluções socialistas, anarquistas. Não que, assim, os países se transformaram em socialista e anarquista, porque nunca aconteceu, mas a população já tinha esse anseio de ter maior liberdade, tá? Lembra que vários lideranças absolutistas já caíram e eles estão procurando cada vez mais terem constituições formais em que a população tenha liberdade, tenha direitos, já que a maioria das pessoas viveu em péssimas condições. Isso desde a Revolução Industrial, que vocês estudaram ano passado, até agora, tá? E aí você imagina que a Rússia, ela era um país, apesar de ser um território vasto, ela era considerada meio que atrasada por muita coisa, porque a sua indústria não era muito desenvolvida, era muito pequena e a maioria da população ainda era servo, quase que escravo, ou então camponês. Assim, 98% da população era camponesa e passava muita necessidade, tá? A oposição política. Tá, depois eu volto nisso aqui, porque senão vai ficar... o mapa mental, depois vocês me lembram só de voltar. Para vocês terem uma noção, então, alguns fatos importantes para gerarem tudo isso.
Nem tudo tá no livro, então agora eu vou falar algumas coisas que não estão no livro, tá? Não, isso daqui tá no livro, as coisas que eu vou falar é que não estão. Então, se vocês quiserem escrever, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Daqui a pouco eu esqueço, falo rápido de novo. Mas, gente, quando o Nicolau entrou no poder, teve a premiação, a coroação, né, o casamento, e existiam umas festas, tá? Dentre essas festas, isso foi o início do fim para ele. Por quê? Nessa festa aconteceu que eles iam propor um banquete público. Então, as pessoas poderiam, do país, do império, poderiam ir lá comer, que ele daria comida e presentes. E eram os presentes bem variados, viu? Não era nada assim muito formal, não, mas foi uma atividade mal desenvolvida. Esperava-se mais ou menos 300 mil pessoas e foram mais de 800 mil pessoas. Nossa, ninguém tá com o vídeo aberto para que eu consiga olhar se vocês estão entendendo o conteúdo ou se vocês estão empolgados quanto eu. Eu tô aqui toda empolgada. Gente, aí, quando que aconteceu isso? Quando eles chegaram lá, não teve comida para todo mundo, o que virou um tumulto, porque vieram pessoas de todo lugar do território. Gente, se você já viu o território da Rússia, ele é um território enorme. Olha aqui, nesse período, né, no século XIX, tinha aproximadamente 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, é um território muito grande. É um dos maiores países do mundo, e nessa época era maior, porque era um império, né? Aí a população veio de todas as partes do império para poder comer, ganhar presente, ver o imperador e a czarina, né? O czar e a czarina, que era a esposa dele. Acontece um tumulto, centenas de pessoas morrem, pisoteadas. Tudo para em busca do alimento. Tanto que por causa disso, e assim, aí ele vai para uma festa, ele não sabia muito ser diplomático, sabe? E ele tinha uma linha. Sempre um rei, o imperador, ele tem pessoas que aconselham, né? E os conselheiros dele eram de extrema. Bem ultraconservadores. Então, eles queriam dominar esse período e ele falava: olha, você não pode fraquejar. Se você demonstrar fraqueza por esse momento, as pessoas vão achar que você é um rei fraco, um imperador fraco, um czar fraco. Então, você não pode fazer isso. Continua com a cerimônia. Então, ele é considerado como um homem muito duro, muito cruel, porque enquanto milhões de pessoas morreram, centenas de pessoas morreram, desculpa, ele estava lá festejando, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. E aí as pessoas foram levadas de carroça, assim, muitas pessoas mortas. Mas, voltando para cá, então 22 milhões de quilômetros quadrados era uma região atrasada, porque ainda era questões políticas, econômicas, sociais, ainda eram czar, ainda eram servos, que já tinha muito disso já não existia mais, porque agora já tinha uma classe proletária, né? As pessoas trabalhavam nas indústrias. A Rússia nem tinha isso ainda, nem perto de ter, apesar de ser uma das principais economias do mundo. Ela era importante, só que isso vai diminuir bastante. Em 1914, desculpa, uma população aproximadamente de 174 milhões de habitantes, em que 85% constituem de camponeses pobres. E muitos deles trabalhavam, né, com equipamentos bem ultrapassados, não só no campesinato, nos campos, mas também os poucos de pequenos, desculpa, a pouca população da vida urbana também tinham itens bem atrasados. Quem trabalhava nos trabalhos na cidade, as condições eram insalubres, baixos salários, péssima jornada de trabalho, no mínimo 14 horas, não tinham segurança nenhuma. Lembra aquelas coisas que a gente estudou no passado na Revolução Industrial? Era tipo isso, só que 100 anos depois, entendeu? Então, assim, muita coisa tinha mudado nos outros países, tinha desenvolvido nos outros países, e a Rússia ainda é considerada um país atrasado, muito mais ligada para o campo e agrária do que industrial, que era um fator que gerava a economia do período. A maioria desses camponeses viviam em comunas. O que são comunas? Na Revolução Francesa, vocês estudaram sobre isso,
também um pouco no ano passado, mas as comunas eram aqueles grupos que se autogovernavam, porque o imperador, de fato, não fazia muito pela população, então eles meio que se estruturavam nesses campos para se cuidar de alguma forma, tá? Então, pequenas comunas agrárias, e tinha um pequeno grupo de urbanos da vida urbana que era bem pobre. Então, o czar, né? Esse daqui é o czar Nicolau II, que é o cara que importa para nossa história aqui. Eu trouxe ele aqui em outra imagem, tá? Um só dele e um dele da família, das pessoas que eram próximas, tá bom? Ele era um imperador que teve 4 filhas e vivia a luta de um filho homem, porque apenas os homens poderiam continuar, né, a dinastia da sua família. Então ele era soberano de tudo. Vou até indicar um filme para vocês, que é um desenho, uma animação, chama Anastácia. É um desenho da Disney. É muito bonitinho e conta a história sobre essa família aqui. Porque o que acontece? No final dessa revolução, essa família inteira vai ser morta, tá? E a Anastácia era essa menina aqui, olha, a filha mais nova da família. Tinha um menino, mas esse aqui morreu rápido, porque ele aqui ia ser o líder, né? Quando o pai dele morresse. E aí dizem que a filha dele nunca morreu. Então existia uma lenda de algumas pessoas que achavam que ia encontrar ela para trazer o poder da dinastia, porque eles eram uma família importante. As pessoas consideravam que foi Deus que colocou eles ali no poder. E aí a Anastácia diziam que ela era uma moça muito novinha, né? Ela era uma menininha quando a família foi morta e brutalmente morta. E dizem, existe essa lenda, né, de que ela sobreviveu, ela conseguiu fugir. Então, as pessoas viviam por décadas e décadas procurando a Anastácia. E o filme da Anastácia fala exatamente sobre isso, sobre uma avó dela que encontra a menina. Há mais ou menos uns 10 anos, exumaram os corpos da família, né, do czar Nicolau II, e chegaram à conclusão que ela, assim que ela morreu, que ela era uma dos ossos que estavam ali. Mas na Rússia, muita gente ainda não acredita, ainda acha que ela deve ou tá bem velhinha em algum lugar, ou morreu de outras causas que não foi nesse assassinato brutal que toda a família morreu, tá? Então, assistam o filme, é um filme bem bonitinho. Eu tô assistindo lá Os Últimos Czares, que eu falei pra vocês que é a história deles. Eu não indico, não, é muito feio, é muito forte. Eu fico até enjoada. Porque mostra muitas mortes, é muito forte. A população, no geral, pagavam altos impostos, tá? Viviam em comunas, como a gente falou, um regime de servidão. Então, essas pessoas, elas serviam porque muitos deles nem tinham condições mesmo, quase um feudalismo ainda, sabe? Porque essas pessoas não tinham condições de ter suas próprias terras, nem seus equipamentos, então eles serviam aqueles que tinham essas condições, tá? E era assim que eles viviam. A população era muito, muito pobre, tá, gente? Aqui algumas imagens eu tentei trazer para vocês, mas é bem difícil de trazer imagens desse período, porque o czar ele era muito controlador sobre a mídia. Então eles não divulgavam, não permitiam que essas coisas saíssem, né? Ah, desculpa, já tô falando rápido. Então, como eu falei, né, eles tinham que pagar altos impostos. Eles, na verdade, sustentavam a vida desses czares, que eram como se fossem imperadores, né? Só que a população, no geral, era extremamente pobre, em péssimas condições, condições insalubres, difícil de vida, a vida mesmo, tá? O czar é a igreja ortodoxa. Então, ele era considerado alguém que era instituído por Deus. Ele mandava na igreja, tá? Mas ele permitia que a igreja católica ortodoxa fosse a igreja principal. Então, muitas pessoas eles acreditavam nisso. Ele tinha uma parceria com a igreja, tá? E aí ele permitia que a igreja continuasse, apesar dele ser o líder, e ele não era o patriarca, existia o patriarca da igreja ortodoxa russa, que era um patriarca meio que à parte, assim, da igreja ortodoxa. Mas ele permitia com que essas pessoas fossem dessa religião, né? E ele era líder de tudo,
Pessoal, eu vou finalizar nessa parte aqui, porque a gente vai ter uma segunda parte, né, da aula que eu falei para vocês. E aí nós vamos ter dois grupos, tá bom? Os mencheviques e os bolcheviques. Qual que é a diferença? Mencheviques, tenta lembrar, era a minoria, tá? É isso que significa em russo, mencheviques. É a minoria. Acreditavam que a Rússia não estava pronta para passar por uma revolução socialista. Por quê? Enquanto o czar estava lá vivendo a vida dele, a população conheceu um pouco mais sobre esses movimentos socialistas e anarquistas e vão começar cada vez mais a lutar por maior liberdade, maior facilidade ou maior direitos do povo, tá? Então, os mencheviques eram uma minoria. Eles não achavam que a Rússia estava pronta para não uma revolução, pelo menos tão brusca, tá bom? Socialista. Por isso, defendiam a ideia de uma aliança com a burguesia para modernizar o país. Então, eles achavam que se a burguesia topasse, eles poderiam fazer uma aliança e ir desenvolvendo o país aos poucos, tá? Aí, uma hora sim chegaria a ideia da Revolução Socialista, mas ainda não estavam prontos. E nós temos os bolcheviques, que era a maioria, liderado por Vladimir Lenin. Muito importante na história esse cara. Muito, muito, muito importante. Diziam que somente uma revolução socialista poderia acabar com a crise do país, através de um partido forte para liderar a população. Então, eles acreditavam que deveriam, sim, pegar em armas e ir à luta para poder ter uma revolução socialista o mais rápido possível, porque senão quiseria matar todo mundo uma hora, tá? Esses dois grupos eram bem importantes porque eles vão liderar vários movimentos contra o governo do czar, matando aos poucos algumas pessoas que estavam na liderança. Por exemplo, o tio dele, né, que era um dos caras da extrema conservador que a gente estava falando agora há pouco, existia esse Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR. Ele não era bem aceito, tá? Grupo político de luta contra o czar. Então, no geral, ele foi por muito tempo, ele foi clandestino na Rússia. Mas, conforme as lutas vão acontecendo a partir de 1905, o czar começa a aceitar um pouco mais. Mas as ideias são contra o czar, baseia-se nos ideais de Karl Marx e Engels, tá? Que eram dois filósofos do socialismo, do comunismo, tá bom? Eu ia trazer os livros para você esquecer. Daqui a pouco eu pego, ou na próxima aula eu trago para vocês. Seus principais líderes desses partidos, Lenin e Trotsky. Se você nunca leu o livro Revolução dos Bichos, comece a ler, porque é o tipo de livro, quando você chegar no ensino médio, quase todo mundo vai ter lido e você vai estar meio por fora da fala, tá? Ainda mais para quem se interessa por uma questão voltada para qualquer área das humanas. Humanas, você precisa ter lido esse livro. É um livro que conta a história de bichos, literalmente, tá? E existe uma fazenda em que o dono da fazenda, né, ele vende os animais para comer, ele vai vivendo a vida deles. Só que os animais, eles começam a pensar como se tudo isso fosse normal. Pra gente, numa fazenda, pensa numa vida de fazenda, meio que começa assim. Qual é o nome? Revolução dos Bichos. Daqui a pouco eu pego ele para vocês, ou eu mando lá no grupo a capa. É de um cara bem famoso também. Ele tem vários livros bem importantes quando você está no ensino médio. Pelo menos para quem realmente quer fazer uma faculdade, tá? E aí, nesse livro, ele é um livro bem fácil de ler, porque, como eu disse, ele é um livro de conta a história realmente dessa fazenda e os animais começam a reparar que eles são explorados constantemente. A galinha, quando ela bota, tudo que ela bota, levam dela. Se ela não bota, ela vai pra panela. Então eles começam a falar assim: isso não tá certo. Acho que a gente consegue fazer sozinho. E a Revolução dos Bichos é um livro que traz a Revolução Francesa numa história da fazenda, entendeu? Então ele transforma para ficar mais fácil. Mas você tem que ler as entrelinhas, né? O que quer dizer? E aí tem os personagens que representam o Lenin, o Trotsky, o Stalin, que são esses personagens que vão ser muito importantes na Revolução Russa.
Tá. Em 1904, a Rússia, além de estar passando por vários problemas, o Czar Nicolau II, ele resolve entrar numa guerra contra a Rússia, contra o Japão, desculpa, para poder conseguir alguns territórios asiáticos, tá? Somente na região da Coreia. E conforme o tempo, eles vão perdendo cada vez mais. Eles perdem assim muito drasticamente. A economia vai enfraquecendo, as pessoas vão falando, gente, não é possível a gente entrar nesse monte de guerra e perder um monte de gente e ainda perder. Então, o sentimento nacionalista de uma nação forte vai crescendo entre as pessoas. E as pessoas vão querendo lutar por uma questão, uma vida diferente dessa que eles vão estar vivendo até então, tá? E aí começam as revoluções de 1905. Eu ia trazer ela hoje, mas eu vou parar a aula por aqui. Gente, escrevam o nome de vocês no chat agora, por favor. Não acabou a aula não, viu? João Guilherme, Rafael, Juliane, Mariana. Escreve seu nome. Kemily, Heloísa, Luiz, Bianca, Sara, Camille, Isabelle, Júlia Perim. Todo mundo? Kathleen. Agora foi todo mundo? Ok.